neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Vendo, pois, Dalila que ele descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se havia retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Meus ouvintes, estamos com fé para vencer em vossos lares. Isto é, levando até vocês aquilo que nós recebemos no tabernáculo, aquilo que nós recebemos nas Escrituras reveladas, aquilo que recebemos na mensagem da hora do dia, para todos os filhos de Deus, para toda a igreja do Senhor Jesus. E vocês estão todos enquadrados nisto. Sabe por que você está ouvindo este programa nesta hora? Só existe uma coisa que justifica: é a graça. Se não for a graça, você não estaria ouvindo este programa. É a graça do Senhor Jesus Cristo. Você poderia estar num cárcere, numa cadeia, num hospital, longe de possibilidades de ouvir uma programação evangélica, de ouvir hinos, de ouvir coisas que consolam a sua alma. Portanto, é a graça. Quando você se encontra na igreja, você tem que pensar isso. Estou aqui por causa da graça. Graça quer dizer favor imerecido, coisa que a gente não merece. Recebe de graça e por isso muitas vezes nós não sabemos dar aquele devido valor,
sermos realmente agradecidos. Muito bem, há muitos casamentos que não foram casados. Como é que se explica isso? É que há muitos casais que vivem juntos por muitos anos, se dão bem, se respeitam mutuamente e não foram casados na lei e nem mesmo na igreja. Agora, o resultado, a prática, a vivência daquele casamento, daquela união, traduz mais casamento do que muitos que foram no cartório e foram na igreja. Agora você não para aí, diz, olha, o Fé para Vencer lá já está defendendo a união marital sem o casamento na lei e na igreja. Não, não é isso. Com 32 anos de contato, de ministério, vamos dizer, a gente já tem um pouquinho de calo, não é?
Essa é uma verdade. Encontramos muitos casais na vida que realmente vivem como casados, de fato, no sentido da palavra, enquanto que outros casaram-se na lei, na igreja, e não vivem como casados. A infidelidade, a incompreensão, a ignorância, a falta de reciprocidade no entendimento, nas circunstâncias, nas dificuldades, nas dores, nas responsabilidades respectivas, mostram que, de fato, a coisa não passou do papel e não passou da formalidade. Nós estudamos o casamento compartilhado, que fala do casamento normal e do casamento neurótico. Há muitos que morrem juntos, mas dá uma família neurótica, um lar neurótico. Quando o lar devia ser paz, não só casa. Casa é uma coisa e lar é outra. Ter lar, família. Se alguém deve ser bem tratado, é dentro de sua casa, respeitado. E respeitar, em primeiro lugar. Agora, pensemos nisso, meus irmãos, meus ouvintes. Bom, depois do divórcio no Brasil, não justifica mais nenhum casal estar nessa condição. Mas o certo é que o casamento é realmente a causa principal. Porque depois da salvação, a melhor coisa que pode acontecer com o homem é ele conseguir uma boa mulher. E a melhor coisa que pode acontecer com a mulher, depois de sua salvação, é conseguir um bom homem. Um homem no sentido da palavra, um marido. Uma esposa, um marido. Por quê? Então o que vai acontecer? Aqueles filhos vão ter um pai. Pai no sentido da palavra, aqueles filhos vão ter uma mãe. Mãe no sentido da palavra. De verdade. Mãe de verdade. Pai de verdade. Porque muitos homens que geram filhos não são pais. Muitas mulheres que dão à luz não são mães. A verdade é esta. Nós temos muito a ver com isso. Você pensar nisso é de fato. Por quê? Não seria dinheiro? Não seria saúde? Não. A melhor coisa depois da salvação é uma companheira. Deus viu que não era bom. Ele podia dar tudo para o homem. E o homem tinha tudo. Mas lhe faltava o principal, uma disjuntora. E o natural fala do espiritual. Por isso, Jesus Cristo é esposo e a igreja é esposa. E ele casa, vai para a lua de mel e vai viver a eternidade com ela. As bodas do Cordeiro é o casamento. O milênio é a lua de mel. E depois, então, aquela vida de eternidade a eternidade. Então, o natural está falando do espiritual. Mas nós vamos pensar um pouquinho que quando se trata de uma união extraconjugal, que o marido trai a esposa ou vice-versa e se ajunta com outra, é um espírito que faz aquilo. Aí já é diferente. É um espírito que faz. Não foi uma circunstância lá no tempo da ignorância. Custou muitas lágrimas, muitos sentimentos. E mais tarde apareceu uma companheira, um companheiro. Isso é outra coisa muito diferente. Agora veja o que é casamento e divórcio dado pelo pilar de fogo que acompanhou Moisés ao profeta desta era. Veja o grande benefício, ele traz a coisa para o centro. Enquanto uns ficam num extremo, outros ficam no outro extremo, o radical e o liberal. Nenhum deles, Deus está nisso. O legalismo e o liberalismo.
há um centro, há um caminho real. E nós precisamos conhecer este caminho, porque este caminho é que é a vida eterna. Agora, esta união que foi trazida por um espírito de adultério, um espírito mau, destrói. Aquela mulher destrói o lar, aquela mulher destrói o homem. Dalila destruiu, tirou a força de Sansão. E sabe de uma coisa? Ao longo dos anos, a gente encontra mulheres cobrando dos homens qualidades que elas próprias destruíram neles. Você deve pensar nisso à luz da palavra, com bom raciocínio, com bom senso. Isso não é religião, isso não é para mim, igreja particularmente, isso é para o povo de Deus, para o humano, que está enfrentando essa circunstância tão difícil. Está havendo mais divórcio do que casamento. Por quê? Não é santo? Não pode pertencer à igreja quem casa na lei e na igreja? Então também não pode se divorciar. Deveria pensar assim, não é? Nós casamos na lei e na igreja, portanto não podemos nos divorciar. Agora, há muitas mulheres que destroem as qualidades do homem. Vai batendo a água mole, vai batendo na pedra dura até que fura. Ele vai ter que ir aceitando aquela deformação de personalidade, de caráter, até que espíritos maus, infiéis, tomam conta dele, aí ela passa a cobrar dele aquilo que ela própria tirou dele. Agora, isso também é vice-versa. Você tira as qualidades de uma mulher. O profeta desta era diz: ou você vai consertá-la, ou ela vai te mudar. Nós temos a história de Nelson Gonçalves, aquele grande cantor. Ele testifica para um mundo que sua mulher o tirou da lama, da miséria, da desgraça, do tóxico. A mulher, ou ela vai transformar aquele homem para o bem ou para o mal. Vai lhe dar virtudes, porque ninguém mais tem força do que a mulher, embora sendo o vaso mais frágil. Mas é nesse vaso mais frágil que Deus colocou determinadas virtudes. É nele mesmo. Por isso é que ele tem que ser tratado com devido cuidado. Ela precisa ser velada. Ela tem um lugar especial. Ela não pode ficar exposta porque tem um tesouro dentro dela. O homem pagou caro por um campo. O tesouro era de graça, mas ele pagou caro pela qualidade que estava dentro do campo. O homem paga caro pelas qualidades que estão numa mulher. Ele viu que havia um tesouro naquele campo, então ele comprou o campo por causa do tesouro. Ele paga caro pelo preço do campo, para ter o valor que está no campo. Isso é tão bonito, só que o marcador aqui, o cronômetro, está dizendo: olha, já está quase findando e você não completa o pensamento. E tenho certeza que os ouvintes ficam: oh, meu Deus, por que não são 2 horas para a gente terminar de ouvir isto? Agora nós vamos ver isto. Dalila atou a Sansão com a corda. Ela o amarrou depois de descobrir o seu segredo. Agora vamos supor assim, isso é uma inferência, e depois Dalila ficou cobrando de Sansão aquilo que ela própria tirou. Você precisa pensar nisso. Esposa novinha, marido novo ainda,
O casamento é uma planta que precisa ser molhada, regada, alimentada. Às vezes você está tirando virtudes que aquela moça trouxe da igreja, da sua fé, dos seus pais, do seu lar, e depois você vai cobrar dela. Você está tirando virtudes daquele homem, depois você vai cobrar dele? Depois você vai cobrar dos seus filhos? Oh, não. Agora, isso tem muito a ver com a igreja. Tem muito a ver. Para não ficar sem ouvirmos uma palavrinha do profeta, irmão Branham, sobre isto, vamos ver o que aconteceu em relação a este acontecimento paralelo com a igreja. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. Again, instead of having God call man who were called by the Holy Spirit. E eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo. They're ABCs, but they know Christ. Possivelmente não sabiam o seu abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Pois bem, sem defender a ignorância, nós vamos ligeiramente lembrarmos de que o que é necessário para a vida no lar é o Espírito Santo. O que é necessário para a igreja, o grande sucesso da igreja, que é você, que somos nós, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo se compõe de 7 virtudes: fé, força, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Isso está dentro deste vaso. O vaso é de barro, mas o tesouro que está dentro são virtudes preciosas. Ninguém pode comprar isso com dinheiro, disse o profeta Isaías. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, quando a batalha na vida rugir e for espinhosa a senda a seguir, e quando no céu negras nuvens surgir, fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Se a cruz for pesada na senda a seguir,
Se a vil tentação me quiser sucumbir, eu peço a Jesus forças para resistir. Fiel quero ser, fiel quero ser. Eu quero fiel sempre ser, e a Cristo sempre obedecer. Sua voz quero ouvir, o seu mando cumprir. Eu quero fiel sempre ser. Eu devo ser fiel a Jesus quando o pecado vier me cercar. Cristo está pronto a me socorrer. Fiel eu devo ser, fiel eu devo ser, fiel eu devo ser. Jesus é meu conforto e prazer. Fiel eu devo ser. Fiel a Cristo, sim devo ser. Eu fui chamado, vou responder. Ele me guarda